são muito recorrentes. Eles são tratados de maneira intensa e bem objetivamente. Quando nós lemos o Salmo 131, se você ainda não tem sua Bíblia aberta, olha o que diz o salmista, olha o que Davi está falando aqui. Salmo 131. São apenas 3 versículos de uma oração muito interessante. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. É muito interessante que o Davi trata da questão da soberba, do orgulho, da altivez, da busca de coisas maravilhosas. E ele escreveu isso há tanto tempo atrás, e é exatamente o que nós vivemos no nosso tempo, no século XXI. No nosso tempo, a sociedade despreza os humildes e enaltece os orgulhosos e os soberbos. O que se espera das pessoas é que elas sejam ricas, que elas cresçam, que elas tenham poder. As pessoas não se preocupam se são menosprezadas pelos outros, desde que elas vejam que tem alguém progredindo e se achando muito superior aos outros com esse progresso. Resumindo, a gente pode dizer, na nossa sociedade há o desprezo pela humildade e a promoção do orgulho. É essa a realidade que nós vivemos hoje. Mas como crentes, como cristãos, e sendo parte dessa sociedade, nós precisamos olhar para a Bíblia, nós temos que olhar para a Bíblia, para que nós não caiamos nesse mesmo erro. É tão sutil, às vezes, é tão encoberto, que parece que a gente não está à mercê desse tipo de problema. Mas o orgulho é um dos pecados mais tratados na Bíblia. Se você der uma olhada, você está em Salmos aí, pula para Provérbios, capítulo 16, é logo na frente, um pouquinho na frente. Provérbios, capítulo 16. Provérbios 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. O que Deus está dizendo é que uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba, ela vai terminar em ruínas, ela vai ser destruída. A pessoa que tem altivez de espírito, a pessoa orgulhosa de si, que se põe à frente dos outros, orgulhoso, se achando superior, esta pessoa vai cair. Olha Mateus capítulo 23. Jesus teve muitos confrontos com pessoas religiosas, líderes religiosos, e ele tinha que tratar cirurgicamente das questões que eles levantavam, porque aqueles homens eram muito orgulhosos da sua religião, eles eram muito orgulhosos de quem eles eram muito orgulhosos pelo seu conhecimento da palavra.
Olha o que Jesus diz para eles em Mateus 23, no verso 11. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que nós podemos entender é que a Bíblia então nos leva para um sentido oposto daquilo que o mundo requer das pessoas. O mundo diz: nós temos que ser superiores, você tem que ser vitorioso, você tem que estar por cima, não importa como você chegue lá, você tem que subir. E Jesus está dizendo: o maior vai servir os outros. Quem se exaltar vai ser humilhado, mas quem se humilhar, este sim será exaltado. O orgulho é um solo que, quando bem preparado, com muito orgulho, muita soberba, brota pecados e pecados e pecados. O orgulho é tão terrível que ele toma conta do nosso coração e ele cria raízes tão profundas que ele influencia outras pessoas. E quando você percebe, você está rodeado de pessoas orgulhosas, pessoas iguais a você, pessoas que humilham os outros, pessoas que não têm nenhum tipo de desejo no coração em servir, mas desejam ser servidos. E aí ele destrói o orgulhoso, destrói aquelas pessoas, e aquilo termina numa grande ruína, numa grande queda. E infelizmente isso afeta famílias, afeta igrejas, afeta muitas coisas. Todos sofrem, todos acabam vítima do orgulho. A Bíblia conta a história do rei Saul, que por causa do seu orgulho se tornou um tirano, invejoso. O orgulho dele era tão grande que ele chegou a tentar matar Davi, que depois foi o rei depois dele. Ele odiava Davi por causa do seu orgulho. Por outro lado, o filho de Davi, Absalão, também orgulhoso, foi levado à imoralidade, fez uma rebelião contra o seu pai e acabou sendo morto por causa disso. O orgulho destrói, o orgulho mata. Todo crente que deseja qualquer tipo de exaltação ou de valorização está na contramão da mensagem de Cristo, está na contramão da mensagem do Evangelho. Jesus diz assim: quem a si mesmo se humilhar, verso 12 do capítulo 23 de Mateus, quem a si mesmo se humilhar será exaltado por Deus. A ordem para nós, a ordem de Deus para nós, é que nós sejamos como Cristo, humilde e humilhado, que não usurpou ser como Deus, mesmo sendo Deus. A ordem é que nós sejamos humildes. No livro de Tiago, lá no finzinho da Bíblia, no capítulo 4, verso 10, Tiago 4:10. A palavra diz assim: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. 3 lições que nós podemos tirar disso. Em primeiro lugar, nós devemos cultivar uma humildade genuína, verdadeira. Humildade significa, é uma palavra latina, ela vem do latim, significa perto do chão,
tão baixo que é perto do chão. Isso é o que significa a palavra humildade. Então a gente entende que humildade é o oposto de orgulho. A postura do orgulhoso não é estar na altura do chão, não é estar ali humilhado, não, ele quer elogios, ele quer o reconhecimento, ele quer ser engrandecido, ele quer o louvor, ele quer a glória para ele. Mas Deus odeia o orgulho. Se você for lá em Provérbios capítulo 6, Provérbios capítulo 6, tem um trecho do Provérbio 6 que é uma advertência, uma chamada de atenção muito séria. Provérbios 6, versículo 16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos Deus odeia, língua mentirosa Deus odeia, mãos que derramam sangue inocente Deus odeia, coração que trama projetos iníquos Deus odeia, pés que se apressam a correr para o mal Deus odeia esse tipo de gente, testemunha falsa que profere mentiras Deus odeia. E a 7ª, que o texto diz que a alma de Deus abomina, é a pessoa que semeia contenda entre os irmãos. A pessoa que fala mal de um irmão para outro, que faz fofoca de um irmão para outro, Deus abomina esse tipo de gente. Porque é tão nocivo, é como se alguém estivesse cortando, esfaqueando o corpo de Cristo de novo, como se ele merecesse novamente sofrer. É assim que age uma pessoa que fala mal de um irmão na fé. E a Bíblia diz que Deus abomina esse tipo de gente. Ele abomina uma pessoa que semeia contenda entre os irmãos. Olha o que diz Provérbios 8. Provérbios 8, olha o que diz aí, o verso 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Deus odeia o orgulhoso. Deus não aceita essa atitude. Deus não aceita que uma pessoa diga que é filho de Deus e semeia contenda no meio do povo. A pessoa diz que é filho de Deus, mas tem uma boca perversa, é arrogante, anda em maus caminhos. Eu os odeio, é o que diz o verso 13. O orgulho foi o primeiro pecado cometido. O primeiro pecado cometido foi o orgulho. Se você abrir aí depois de Provérbios, vai em Isaías capítulo 14. Isaías 14.
Olha o que diz a partir do verso 12: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo, porque Deus odeia o orgulho que aquele ser que nós conhecemos como diabo estava exalando no momento que ele desejou isso. Ele foi expulso do céu por causa de orgulho. Eu quero ser como Deus, eu serei semelhante ao Altíssimo. E Deus disse: o teu orgulho vai te enterrar. Verso 15: serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Aí vem a humanidade. Deus cria Adão e Eva. Gênesis capítulo 3. A queda da humanidade. Olha o que diz a partir do verso 1, Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Satanás ganhou a confiança de Adão e Eva quando ele disse: como Deus sereis. Deus não quer que vocês comam, porque senão vocês vão se tornar deuses. Isso despertou no coração de Eva e despertou no coração de Adão o desejo de ser grande, de ser como Deus. O orgulho é destruidor. O orgulho é o primeiro passo para qualquer pecado. Eu vou pecar, porque eu vou sair dessa ileso. O orgulho de achar que é possível, aí a pessoa peca. Qualquer pecado, você pensa qualquer pecado, e aí você pensa um segundo antes dele, ali está o orgulho. O orgulho é a raiz dos pecados. Então, quando as pessoas, mesmo no contexto da igreja, as pessoas são orgulhosas. As pessoas querem cargos, as pessoas querem estar à frente, as pessoas querem o poder, as pessoas querem se realizar na obra que é de Deus. Quando Jesus diz: o maior entre os irmãos tem que ser o que serve, e as pessoas transferem o seu pecado para dentro da igreja, no desejo, no anseio de ser melhor que os outros. O orgulho mata. O orgulho destrói. Olha o que aconteceu em Atos capítulo 12. Fala de uma pessoa que amava ser exaltada, uma pessoa que amava
ser reconhecido. Atos capítulo 12. Verso 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. É um Deus que está falando. Ele é como Deus. A providência de Deus no verso 23. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. O que o texto está dizendo é que aquelas pessoas começaram a dizer: é voz de um Deus. E a Bíblia diz que por ele não haver dado glória a Deus, ou seja, ele aceitou aquela adoração, eu sou mesmo um Deus. No mesmo instante, ele morreu. E os vermes já começaram a comer ele ali, no trono que ele estava sentado. Esse é o impacto do pecado, do orgulho, quando Deus vai tratar. Deus odeia tanto o orgulho, que o homem caiu e foi comido de vermes na frente das pessoas. Olha como Deus lida com os orgulhosos. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Olha o que diz o verso 6. Tiago 4, 6. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos. Deus é contra os orgulhosos. Uma pessoa que se põe com o coração orgulhoso, ele vai enfrentar Deus de frente, e Deus é contra ele nesse embate. Olha como Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, tratou disso em 1 Pedro capítulo 5. Ele amplia um pouco essa perspectiva do Tiago. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, ele diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Primeiro, uma palavra bem objetiva aos jovens que se acham tão fortes, tão conhecedores, tão orgulhosos. Deus vai te derrubar. Deus vai te destruir para colocar você no lugar que você pertence. Mas também serve para nós, todos nós, que devemos tratar com humildade, com simplicidade, no relacionamento, no trato de uns com os outros. Temos que ser simples, humilde e verdadeiros, porque Deus resiste aos soberbos. Agora, existe também uma humildade que não é verdadeira.
é a falsa humildade. E ela também ofende a Deus. E ela é muito comum, principalmente no meio da igreja, que é onde a gente mais convive, a gente consegue perceber mais isso. São pessoas que se autodepreciam. A pessoa diz assim: não, eu não sei nada, não, eu não sei fazer, não. Só que ela sabe que sabe, ela sabe que pode fazer, mas aí ela se coloca naquela posição da falsa modéstia, de dizer assim: não, eu não vou fazer, acho que eu não consigo, acho que eu não sou capaz, acho que eu não quero fazer. Isso é mentira. São pessoas que não querem responsabilidade. E o mais interessante é que quando você diz assim: então tá bom, então eu vou escolher a outra pessoa. Puxa, nem me escolheu? Gente, a gente cansa de ouvir isso. Fulano, você quer fazer? Não, acho que não. Não tem outro lugar? Tem, eu vou escolher aquele. Puxa, você viu? Não, nem me escolheu, já foi logo para o outro. Falsos, humildes. Pessoas que querem ser bajuladas, querem que se rasteje atrás deles. E em rastejando atrás deles, eles vão subindo e dizendo assim: se você precisa tanto de mim mesmo, então eu posso te servir. Isso não é nem crente, isso é a pessoa mais orgulhosa do que aquele que se já apresenta como orgulhoso, porque esse, além de orgulhoso, ainda faz um papel de humilde para humilhar mais o outro. Deus odeia esse tipo de coisa. Isso ofende a Deus. A falsa humildade manifesta um coração totalmente cruel, um coração manipulador, mentiroso, que quer usurpar do ambiente, e aí cria uma situação em que todos ficam assim: por favor, nos ajude. E a pessoa diz assim: não, eu acho que eu não posso, eu acho que eu não posso, por favor. E quando está todo mundo de joelhos, diz assim: bem, já que vocês precisam tanto de mim. Isso não pode ser de Deus, gente. Não pode ser de Deus. Um crente não faz isso. A gente precisa manter essas pessoas a uma certa distância, porque a raiz do orgulho, ela é muito poderosa, ela nos capta. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Uma pessoa que disfarça o seu orgulho com humildade é uma pessoa perigosa. Você tem que tomar cuidado com isso. Presta bem atenção. E aí você toma cuidado com isso. Essas pessoas são do mal. Jesus é o maior exemplo de quem foi e é e será humilde. Jesus é o exemplo máximo. E a gente encontra isso lá em Filipenses capítulo 2, um texto que a gente falou hoje pela manhã na EBD. Filipenses capítulo 2, verso 5. A humildade de Jesus é uma coisa impressionante. É humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se humilhou, foi obediente até a morte, e morte de cruz, a mais vergonhosa morte.
e depois Deus o exaltou. Jesus poderia ter sido um homem orgulhoso. Ele era o próprio Deus. Mas sendo homem, ele se humilhou. E em obediência, ele foi à morte. E a exaltação dele veio do Pai. Nós precisamos amadurecer espiritualmente. Nós precisamos crescer espiritualmente. E isso só acontece quando conhecemos mais a Deus. Isso só acontece quando nós buscamos mais comunhão com Deus, no entendimento da sua palavra, em oração e na comunhão da igreja. Se nós queremos vencer o orgulho que muitas vezes quer tomar conta do nosso coração, nós precisamos nos render a Cristo todos os dias.